Oi, gente, mais um na Miradiane, dessa vez no segundo turno. E como eu havia prometido no primeiro turno, eu chamaria os dois candidatos que passassem para o segundo turno. E quem passou para o segundo turno, vocês sabem, foi o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e o capitão Alberto Neto, certo? A gente já fez, depois eu vou até gravar uma rapidinha sobre isso. Nós já convidamos desde a pré-campanha o prefeito de Manaus e eles nem respondem aos nossos convites devido a uma entrevista. Eu acho que seria a grande oportunidade dele de mostrar que eu estou errado, que nossas reportagens investigativas não são verdadeiras, mas até agora não veio a resposta. Ao contrário, o adversário dele, neste segundo turno, está aqui com a gente, aceitou vir ao radar. O capitão Alberto Neto está aqui e eu vou já passar a palavra para ele dizer um oi. Mas antes, a gente, como sempre faz, já virou aqui um ritual, a gente fala algumas coisas sobre, e eu coloquei agora na biografia, na introdução, coisas que me perguntaram sobre o candidato. No meu WhatsApp privado, ou na minha rede social, na parte privada, dizia assim: qual é a formação de Alberto Neto? Ele é apenas policial? Ele só estudou o quê? E agora eu vou responder com as informações que nós conseguimos saber, certo? O deputado federal, o capitão Alberto Neto, é natural de Fortaleza e pai de 3 filhos. Iniciou a trajetória profissional aos 17 anos como professor. Depois eu vou perguntar dele, professor de que disciplina? Não pergunta. Matemática. Matemática. Ai, a disciplina que eu mais detestava. Nasci para ser de humanas mesmo, gente. E logo depois ingressou na carreira militar como sargento da Força Aérea Brasileira, onde atuou como controlador de voo. É bacharel em segurança pública pela UEA e em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo. E pós-graduado nas áreas de Gestão Pública pela UEA, Ciências Jurídicas pela Universidade de São Paulo e Docência de Ensino Superior La Salle. E em Gestão Pública aplicada à segurança. Acho que já estou respondendo tudo, né, gente? No ano de 2008, entrou para a Polícia Militar do Amazonas e, como policial de carreira, foi comandante da Companhia Interativa Comunitária, SICOM, e comandante do pelotão de Ronda Ostensivo Cândido Mariano, ROCAM. Em 2018, encarou o desafio da primeira candidatura e foi eleito deputado federal pelo Amazonas com 107.168 votos. Nas últimas eleições, foi reeleito com o maior número de votos, 147.846, sendo o segundo deputado federal mais votado. Atualmente é candidato a prefeito de Manaus pelo Partido Liberal. Esqueci alguma coisa? Não, foi... Sim, tem outros cursos, mas não, esse aí são os principais, com certeza. E aí, é o seguinte, a gente já pode começar com as perguntas? Pode, vamos... O radar Resultado... detector tem que falar, não tem jeito. Resultado das urnas. Como você encarou o resultado para ir para o segundo turno? Isso já era esperado ou foi uma surpresa? Não, a gente tem esperança. Nós estamos nas ruas, tinha um sentimento muito forte do crescimento da nossa campanha. A gente estava representando a esperança de tirar esse arrogante, esse prepotente que está governando a nossa cidade, cheio de denúncias de corrupção. Então, tem uma grande parte da população que queria tirar esse prefeito, e a gente sentia isso nas ruas. E eu estava representando essa esperança de ser o candidato que tinha um preparo para enfrentar o atual prefeito e derrotá-lo. Então, a população entendeu isso e nos levou ao segundo turno. Eu sou muito grato, agradecer todos os votos e agora é aumentar o time para que a gente possa derrotar a máquina, que não é tarefa fácil, porque eles não têm escrúpulo. Eles estão utilizando fake news, mentiras, dinheiro público, tudo isso para vencer. É o poder pelo poder. Mas sim, quando o povo quer, Aninha, não tem jeito. E o povo está querendo. Não muda o card agora, não. Vou aproveitar a tua resposta para dizer, tu acha que também pesou para a população o fato de tu ter uma independência, uma certa independência de caciques políticos, sim, e do governo do estado? Tu caminhou sozinho? Pesou muito isso, porque Manaus gosta de um prefeito independente. Então, quando a população me viu lá, brigando com o governador, com o candidato do governador, com o prefeito da cidade, com o candidato do presidente da República, a gente mostrou essa independência e viu como foi difícil para sair candidato, quanto eu tive que lutar e manter minha posição, minha firmeza.
E isso trouxe uma admiração até de quem não gostava muito de mim, começou a se aproximar, saber quem era, começou a me acompanhar. Isso pesou bastante porque Manaus gosta de um candidato independente. Sim. E isso influenciou bastante no processo eleitoral, com certeza. Pode passar. Segundo turno, como tu vais fazer nessa reta final aí para conquistar os votos dos outros representantes aí da população que não passaram para o segundo turno? Aninha, o que é que a gente tem que perceber? O Davi Almeida aqui, ele já é prefeito de Manaus. Então ele teve a sua chance de fazer a boa gestão e não fez. Quando você olha esse número, 32%, você tem que enxergar o contrário, que tem 68% da população que não querem um prefeito. Que estão insatisfeitos, porque se você está satisfeito com a gestão que está aí, você vota no prefeito. É o natural. Os prefeitos que se reelegeram no primeiro turno, porque estavam fazendo um grande trabalho. Então, como ele está fazendo um trabalho cheio de denúncias de corrupção, envolvendo toda a sua família, que você denunciou muito bem aqui, no posto de saúde está faltando remédio, as pessoas estão acordando de madrugada para ter acesso a uma consulta, as mães têm que participar de um sorteio para conseguir uma vaga na creche, não consegue fazer um viaduto. Então, a população está olhando assim, pô, esse prefeito não merece se reeleger. Então, ela procurou outros candidatos. Então, dentro dos outros candidatos, eu tive o melhor desempenho. E aí a gente começa a trabalhar nesses outros eleitores. Então a gente conseguiu o apoio do Amor Mandel, que foi muito importante, está sendo muito importante nesse processo, porque ele conversa muito com o eleitorado tanto da direita como da esquerda. Que eu tenho uma dificuldade, muitas vezes, por causa do Bolsonaro, de conversar com esse eleitorado. Mas a gente quer, até usar a tua audiência, Aninha, falar que nós vamos governar para todos. Ninguém vai perguntar em quem você votou para quando você precisar de uma consulta, para quando você for colocar o seu filho na creche, para quando você tiver um ônibus mais seguro. O ladrão não pergunta se você é do Lula ou se você é do Bolsonaro. Mas a gente vai entregar para todos uma cidade segura. E o David, né? O David disse que também é de direita, que também é Bolsonaro. Então, se você é de esquerda, você tem que dar a chance para quem não tem escândalo de corrupção, porque esse aí você já sabe quem é. Então, está na hora de a gente se unir acima da ideologia, mas de salvar a nossa cidade dessa corrupção que está entranhada dentro da prefeitura. Tem uma verdadeira formação de quadrilha, Aninha. É o prefeito pedindo propina para empresário, investigado na Polícia Federal. A irmã do prefeito também pedindo propina para empresário, investigado. Isso tudo que eu estou falando é público notório, então tem várias reportagens, tem o inquérito lá. Não estou falando nada que eu não possa comprovar. O que eu chamei ele de o cruzeteiro, né? Inspirado em você, não das suas aulas de cruzetorial. O cruzeteiro, que é o vice do Davi, investigado por licitações fraudulentas. O Sabá Reis, que é o secretário de Limpeza Pública, também teve operação na secretaria dele. Busca e apreensão. Então tem uma quadrilha na prefeitura que está fazendo muito mal ao nosso povo. Isso é acima da ideologia. Então, mesmo se você for olhar da ideologia, o Davi também falou quando ele ganhou a eleição que ele é mais direito que eu. Então, se você é do centro, se você é centro-esquerda, vem com a gente, vamos tirar essa corrupção que está se instalado na prefeitura, vota no 22 e vamos juntos construir uma cidade para todos. E aí a gente está conversando com a Amon, os vereadores que estavam ligados ao Roberto Cidade, todos me procuraram, então estão nas ruas fazendo caminhadas, então a gente está tentando trazer esses votos do Roberto Cidade. Do Marcelo Ramos, a gente não tem um pouco de dificuldade, porque é um PT, mas o Amon Mandel está tentando me ajudar, dialogar mais com esse público. O Wilker Barreto já declarou também apoio. Sim. Então há uma frente assim de união, não pelo capitão Alberto Neto, mas com a vontade de tirar essa quadrilha que se instalou na prefeitura, que vai fazer muito mal à nossa cidade. Porque o que ele pensa, Aninha? É o poder pelo poder. Pelo poder vale tudo. As fake news que ele está lançando, coisas assim, a sujeira que está sendo essa campanha, que ele colocou essa campanha, trouxe essa campanha para a lama, porque como ele está na lama, o que é que ele faz? Não, vem pra lama junto comigo. Então ele lança várias fake news tentando destruir a minha imagem, que foi construída com muito suor, com muita lágrima, com muito trabalho que nós construímos. Só esse mandato nós aprovamos 7 leis. Se somar todos os deputados federais nos 2 últimos mandatos, ainda não chega
o trabalho que nós fizemos. E 3 delas estão fazendo a Zona Franca de Manaus prosperar. Se hoje a Samsung está aqui, tem digital do capitão. Nós reduzimos o PPB, desburocratizamos a Zona Franca. O programa do governo federal. Se você tem dúvida se a gente pode ter diálogo com o governo federal, o programa do governo federal chamado Brasil Semicondutores é autoria do capitão Alberto Neto, que vai trazer milhares de empregos, que o maior polo de semicondutores, que é a fábrica dos chips, Sim. que a maioria está em Taiwan, mas é por essa instabilidade que está de guerra da China querendo invadir, as indústrias estão migrando para outros mercados. E o grande mercado é aqui, a Zona Franca de Manaus. Então vão vir mais indústrias para cá, é mais emprego, é emprego na veia. E aí ele lança um panfleto dizendo que eu votei contra a Zona Franca e começa a distribuir para os funcionários das empresas. É muito cruel, é muita sujeira que ele está fazendo. Lançou o panfleto que eu bati na minha ex-mulher, que eu sou amigo da minha ex-mulher, nunca houve agressão, houve a separação, e dentro da separação há aquelas brigas, mas em nenhum momento chegou a nível de agressão e nem de abandono do lar. Na mesma hora que minha ex-mulher viu isso, ela pegou por espontânea vontade, gravou um vídeo, já colocou na rede social dela, nós compartilhamos depois. Depois eu, junto com minha filha, fizemos uma live para explicar que isso nunca aconteceu. Muito pelo contrário, a minha bandeira é a defesa da mulher. Eu tenho uma lei que separa 10% das vagas, lei federal, isso é em todo o Brasil, separa 10% das vagas do Cine para as mulheres que sofrem violência doméstica. Porque eu entendo como policial e presenciei, já botei muito agressor na cadeia, que a parte, principalmente para as pessoas mais humildes, que a parte econômica influencia muito. Muitas mulheres continuam com seus parceiros por conta da falta de trabalho. Eu ia prender o agressor, sabe o que a mulher falava? Mulher chorando, agredida, agarrada ao seu filho, falando, não prende ele não, dá só um susto, porque senão amanhã não vai ter o que comer em casa. Sim. Isso partia meu coração. Eu levei isso no meu coração para Brasília, para mudar essa história. E até me emociono porque quando ataca a nossa família, os nossos filhos. Quando eu ataco a família dele, eu não ataco de maneira pessoal, eu estou atacando o dinheiro público. Que ele está tirando o dinheiro público para dar para a família. E está atacando a família dos outros, porque está faltando remédio, está faltando creche, está faltando segurança na nossa cidade. Diferente. Então ele trouxe a campanha para a lama, trazendo várias fake news, porque ele não tem como se explicar. Pela tua aula da árvore genealógica, do organograma cruzetorial, ele não consegue se explicar porque não tem explicação. Sim. É como a gente diz na polícia, é batom na cueca. É batom na cueca, então ele vai se explicar, ele vai sair da cadeira de prefeito direto para a cadeia. E ele sabe que vai ser preso se ele perder essa prefeitura, porque na prefeitura ele tenta articular, tal, se manter no poder. Então, minha gente, não é uma luta, uma briga ideológica. É uma briga pelo povo de Manaus, é para salvar a nossa cidade. Então vem com a gente. Você mesmo que não gosta do Bolsonaro, vem com a gente. É para salvar a nossa cidade. Eu até aqui, fazendo uma parte aí que tu está falando, o texto que está na mira agora, neste momento, na cara do site, é exatamente sobre isso. Porque eles decidiram fazer o discurso de que o radar está atacando, o radar amazônico e Ana e Margarete estão atacando a família do prefeito. Meu Deus. Entendeu? Já falou que ele teve chifre, que ele não sei o quê, que ele é broxa. Não tem nada que pessoal. Eu digo nesse texto. Que o que as pessoas, nesses 10 anos do radar, a gente já recebeu aqui todo tipo de material. Sobre amantes, sobre orientação sexual de determinados políticos, sobre filhos fora do casamento. Eu posso lembrar que coisas cabeludas. Uhum. E eu nunca postei uma linha de nada. A mesma coisa, aquele dossiê que saiu sobre a vida particular daquela moça, da Isabelle Fontinelli, nós recebemos 10 dias antes de todo mundo. Sim. Mas eu dei a ordem aqui na redação. Não postar. Pode sumir isso aí. Pode sumir, que essa não é a linha editorial do radar. Perfeito. E também por questões, inclusive, cristãs. Você é pecador, por que você vai falar da vida dos outros que estão cometendo pecados aos olhos das pessoas? Nada interessa. Agora, quando envolve dinheiro público, eu
costumo dizer nos meus textos, a corrupção, ela não só maltrata, como ela mata. Ela mata. A corrupção mata. Mata. Ela é Tem muito, matado é muita muito gente. difícil. Aí eu pergunto desse texto, queriam que eu não visse, é isso. O Haddad via, não, para não atacar a família do prefeito, nós não vamos falar no assunto. Entendeu? Não dá. Já estou eu aqui tergiversando, né, gente? Pelo Sim. amor de Deus. Vamos agora, próximo card. Vai, alianças políticas. O que te aproximou, que te fez acreditar que era importante ter o Amon ali por perto, ali aliado? Primeiro, ele teve quase 20% dos votos, É né? verdade. Não, aos números eu Os sei. números inegáveis, né? Sim. É muito admirável a campanha dele, com pouco recurso, com muita vontade, mostrou que tem muita personalidade. As críticas que eu fiz, porque eles ficavam ali meio em cima do muro. Nem sabia se ele era de esquerda, se ele era de direita, então fazia algumas críticas bem contundentes a ele. Mas a nossa união está acima da questão ideológica. Nós temos diversas divergências. Sim. Né? Mas o Amon sempre foi um verdadeiro opositor do Davi Almeida. Ele foi o primeiro a denunciar o fura-fila da vacina, Sim. que pediram até prisão do prefeito na época. Sim. Ele foi um dos que denunciaram as entregas de apartamentos, que Sim. furaram a fila também das entregas dos apartamentos, envolvendo a família da filha do prefeito. Sim. Ele denunciou a entrega da Prefeitura de Manaus de cesta básica vencida. Não sei se você lembra disso. Foi o acho que era Amon merenda escolar, não era? Ou era cesta básica? É cesta básica. E o Amon foi alguém muito firme como vereador, denunciando todas essas corrupções do prefeito. Não, por acaso só tinha ele e o Rodrigo Guedes, não tinha mais ninguém. Rodrigo Guedes, né? Então ele se destacou. Nessa época, virou deputado federal, e eu até fazia essas críticas para ele, porque ele continuava como deputado federal fazendo crítica ao prefeito, né? E o deputado federal tem que fiscalizar a presidência. Mas foi uma aproximação natural, porque o eleitorado do Amon rejeita o Davi Almeida. Sim. Mas tem uma parte desse eleitorado dele, por ser de esquerda, porque ele consegue ter voto da direita e da esquerda. Sim. Então, ele tem uma parte do eleitorado de esquerda que tem uma certa dificuldade de votar em mim. Então, a gente está conversando que... porque a gente, nesse diálogo, a gente diz, o Davi também diz que é de direita. O Davi também diz que é Bolsonaro. Indo para o campo das ideias. Né? Não, vamos para o campo das ideias. Vamos, lá você já sabe que é corrupção, quer levar a nossa cidade para o buraco, que a gente vai trabalhar, o povo Manaus vai trabalhar para fazer a família do prefeito ficar luxando por aí. É isso que você quer? Se você não quer isso, a opção que nós temos é o capitão Alberto Neto e a professora Maria do Carmo, é votar 22. Então nós estamos dialogando com o outro lado, que a gente vai governar para todo mundo. A gente quer entregar uma administração eficiente, nós convidamos o Amon para fazer parte da transição, nós aderimos o projeto ambiental dele, que é muito robusto, e ele vai nos ajudar a implementar isso na nossa cidade, na arborização, na reciclagem do lixo, transformar o lixo em energia, que é algo bem moderno. Nós queremos entregar uma cidade sustentável. Então o Amon vai fazer parte dessa mudança, vai ser um grande parceiro da Prefeitura de Manaus. Outro card. Já as alianças do outro lado, o que você acha delas? Ele bota, interessante que ele bota na justiça, tá querendo esconder o Omar Aziz, ele quer esconder o Eduardo Braga, e o Tadeu de Souza. Olha, o Tadeu de Souza é o vice do Wilson, do governador do estado, e ele bate no Wilson, mas indicou o vice dele. O cara não tem caráter nenhum, né? Mostra que não tem caráter. O Omar Aziz, o Eduardo Braga são os líderes do Lula. Então, ele diz que é de direita, mas tem os líderes do Lula. Na verdade, ele diz que é Bolsonaro, mas na verdade ele é bolso dele. O que for bom pro bolso dele, que for bom pro bolso dele, ele se junta lá e sem escrúpulo nenhum, sem ideologia nenhum, toca o barco. E é isso. Isso é Davi Almeida, né? A máscara, mas só que graças principalmente ao radar, a máscara do Davi caiu. Quando ele faz um casamento da filha e simula um casamento aqui em Manaus, para mostrar que ele é cristão, que ele é humilde, que ele é um homem do povo, que ele é um menino do morro, que ele não bebe. O problema não é beber, o problema é mentir, simular. Isso é falta de caráter. Né? Essa hipocrisia é falta de caráter.
A Bíblia sabe o que chama isso? A Bíblia chama isso de sepulcro caiado. Que Exatamente. ele faz que é belo, simula que é belo por fora, mas é podre por dentro. Por isso que o cristão não vai perdoar. Não adianta o Silas Câmara ficar orando na cabeça dele. Acho que estava tentando tirar o caboclo cruzeteiro que estava lá dentro dele, mas não conseguiu. Não conseguiu. O cristão, a igreja não vai perdoar esses escândalos de corrupções que está na prefeitura. Né? Ele acha que o cristão é besta só porque a igreja, lá o pastor lá está apoiando que os fiéis vão seguir. Não vão seguir. O próprio Silas Câmara da Assembleia, na última eleição na capital, a igreja dele tem 300 mil membros, ele teve 28 mil votos. Então não existe, o cristão vai votar em quem ele quer. Né? Então não é porque ele vai olhar o candidato, os princípios do candidato, se tem escândalo de corrupção, se é bom para a cidade. Não adianta querer fingir. E a máscara caiu desse menino bombonço lá do morro, que ele fala do morro, mas mora na Ponta Negra. Então todo tempo querendo simular algo que ele não é. E aí faz um casamento milionário e diz que quem pagou a conta foi o genro. Só que o genro ficou rico depois que ele virou prefeito de Manaus, igual os filhos do Lula, que ficaram ricos depois que o Lula virou presidente. É mais ou menos nesse mesmo padrão, né? Guardando as devidas proporções. O problema é essa máscara, sabe, que ele tenta passar e que graças a jornalista como você, que faz um jornalismo verdadeiro, assim, investigativo. Por isso que eu acho legal o nome do radar. Como eu fui controlador de voo, me amarro, porque eu trabalhava com o radar. E o radar proposital a escolha. Isso, e o radar ia detectando todos os esquemas, porque onde o Davi põe a mão, Aninha, vai ter que ter muitas aulas, porque onde o Davi põe a mão, tem cruzeta. É impressionante. A recente que eu descobri, que logo a gente vai mostrar, é uma cruzetagem dos combustíveis, que depois eu vou te passar. Para mais uma aula, porque eu falando uma coisa, mas quando a Aninha fala, a aula da Aninha, todo mundo aprende. Jesus, eu queria que acabasse as aulas, sabe? Porque mas não para, é muita cruzeta. Porque honestamente, que a gente fica exausta. Eu agora sei o que é ser professor. Entendeu? É exaustivo, viu, gente? Não é fácil ser professor, não. E o Davi, falando em professor, tem que abrir esse parênteses. O Davi humilha os professores. E agora o Ministério Público do Trabalho tinha recebido diversas denúncias, mandou uma recomendação para a prefeitura para parar, mandando Davi Almeida, para de coagir os servidores da prefeitura, para de fazer campanha dentro da prefeitura. Ele está, além de passou os 4 anos humilhando os professores, agora eles estão coagindo os professores a fazer reunião com os pais. E nessa reunião eles criam fake news. Tem mandaram desde ontem vídeos pra gente. Vídeos que eu vou acabar a escola. Ele reuniu, olha como esse cara não tem escrúpulo nenhum. A equipe dele reuniu mães atípicas. Sim. Mães atípicas que estão fazendo tratamento dos filhos que têm o autismo, por exemplo. Diz que se o Davi perder, eles iam acabar com a terapia das crianças. Olha o nível de perversidade. Mas aqui não tem leso não, Davi. Manaus ninguém é leso não. A gente tá vendo, tá na cara a tua máscara. A máscara que você usa caiu. E a gente tá vendo a pessoa perversa, arrogante, prepotente que tá governando a nossa cidade. Vai. A próxima tem vídeo. Tem vídeo, vamos lá. Vai. Isso não é uma eleição. Isso é uma guerra espiritual. Isso é uma guerra aonde o inferno e o Satanás está decidido, enganando aqueles que são salvos, retirar da cadeira de governador desse município o servo de Deus. Meu Deus, que coisa horrorosa, né? Nem vou fazer a pergunta. Que coisa horrorosa. Quem sou eu para dizer quem é salvo, quem não é salvo, né? Coitado de mim. Mas a Bíblia diz, lá em Mateus, diz o seguinte: nem todos que gritam Senhor, 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 sai gritando na rua Senhor, vai herdar o reino dos céus. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, quando a gente usa querendo manipular as pessoas da igreja, que são pessoas que estão verdadeiramente ali para servir a Deus, para tentar, para aprender a palavra de Deus e usar essa palavra durante o seu processo. A Bíblia, né, eu que sou da Igreja Batista, lá que eu aprendi tudo sobre a palavra de Deus, a Bíblia é como se fosse um manual da vida.
Lá você tem receita para tudo, como você prosperar, como você lidar bem com os pais, com os filhos, com a esposa. Então a Bíblia é um verdadeiro manual. Então as pessoas estão indo lá para servir a Deus, para aprender mais da palavra de Deus. E ninguém aceita mais esse tipo de manipulação. Ninguém cai mais nisso, né? E quando você vê uma imagem dessa... O que tu sentiu quando tu foi chamado de Satanás? Na verdade, assim, não tem ódio, graças a Deus, não tenho ódio no meu coração, não tem rancor. Eu senti foi, assim, tristeza, porque muita gente acha que ser evangélico é isso. E não é isso. O povo, ele não representa o povo de Deus, o povo que está na igreja. Isso não representa. Então, é alguém que está ali, mas não foi colocado pelo povo da igreja. Como eu falei, a igreja dele tem 300 mil membros. E ele só teve 28 mil votos na cidade de Manaus. Então, o que eu posso dizer? Eu vou orar por eles, né? A gente vai orar por eles, mas o povo de Deus não aceita mais isso. Até na igreja Madureira, tô vendo que tem um vereador que é da Madureira, as pessoas lá ficaram horrorizadas. Eu recebi mensagem de pastores de lá que ninguém aceita essa imposição, esse cabresto, o voto de cabresto, o voto de coronel, do antigo voto do coronel, sabe? Sim, coronelismo. Sim. Que tem que votar porque eu tô mandando, tal, porque eu abençoei aqui na cabeça. Eu até tirei essa brincadeira, né? Que ele tava lá falando de Satanás. Eu acho que o Davi tava tremendo todinho, que o espírito do caboclo cruzeteiro tava dentro dele, ele tava tentando tirar. Porque esse espírito tem que tirar o espírito de corrupção. É esse espírito de corrupção, Davi, que tem que sair. Você está envergonhando o povo de Deus. Você está sendo conhecido como o falso profeta, que tem discursos do Davi que ele se acha o Moisés. É uma psicopatia desse prefeito que precisa ser estudado. Ele falou, o povo de Manaus vai reconhecer, porque eu tirei esse povo lá da escravidão e estou trazendo para uma cidade maravilhosa, eu sou como se fosse o Moisés. Meu Deus, assim, ele tem um autoestima que precisa ser estudado. Eu não sou psicólogo, mas isso não é normal. Isso não é normal. É arrogância, é prepotência. O prefeito está ali para servir as pessoas. E ele precisa ser cobrado, ele precisa mostrar transparência, ele tem que levar projetos para mudar a nossa cidade, coisa que a gente não vê, só vê cruzetagem. A outra, vagas em creche. Esse daí, eu não sei se tu tem notado, é uma pauta constante do radar, porque eu sou a prova viva de como isso é sério. Isso é muito Afinal sério. De contas, eu sou mãe solo, né? Acho que muita gente já sabe, de 2 meninas. E foi a parte mais difícil da minha vida foi ter com quem deixar minhas 2 filhas para eu poder trabalhar. Ainda bem que eu tive anjos pelo meu caminho, como a Ermengarda Junqueira, dona do Amazonas em Tempo, que primeiro deixou levar minha filha para a redação e depois me ajudou a pagar babá. A Julieta. Beijo, Julieta. Pois é, então assim, é uma pauta constante no radar, porque é uma coisa que me comove. Então eu queria saber... Aí tem vídeo também, né? Solta o vídeo. Vai criar 50 mil vagas em creche. O déficit de creche na cidade de Manaus de vagas são um pouco mais de 6 mil vagas, são os números das pessoas que nós temos cadastradas, que está no nosso programa de governo, para que a gente possa zerar o número de vagas em creche. Mas ele, que não mandou uma cesta básica, vai criar 50 mil vagas. Onde é que você vai arranjar tanto menino? Fico abismado, o prefeito da cidade, não saber que nós temos 150 mil crianças fora da escola. Eu vou te passar, não me preocupa não, Davi, eu vou te passar depois esses dados, mas não vai dar tempo, tu já vai sair da prefeitura, nós vamos assumir. É isso, afinal, é 6 mil ou é 150 mil? Isso são dados, os dados foram atualizados, não é 150 mil, são 120 mil, pouco mais de 120 mil, 120 mil segundo o último censo do IBGE. Crianças de 0 a 3 anos longe da escola. Essa é a realidade de Manaus. O que ele conta aqui são as pessoas que procuram a vaga, né? Que procuram, que não conseguem, né? São as pessoas que participam do sorteio. Mas existe uma população muito grande. Nós temos mais de 260 mil famílias abaixo da linha da pobreza. Uma população muito grande que nem procura, não tem esperança mais de colocar. Porque a creche não tem próximo
a sua casa e ela não vai ter condições de se locomover, de levar a creche ou de tentar uma vaga, de tentar um sorteio. Semana passada eu conversei com a dona Joana, lá do Jorge Teixeira. Ela chorou aqui no meu braço, porque ela passou uma situação que você está passando. Eu tinha 2 filhas. É muito difícil. A mãe, o marido era alcoólatra, teve que sair de casa. E ela, capitão, eu preciso trabalhar para sustentar minha família, mas eu não sei onde deixar o meu filho. Às vezes deixava com um vizinho, às vezes deixava com um parente. Isso a gente deixa a nossa criança num lugar vulnerável. Eu, como policial, já vi de perto isso. É muito triste, é uma dor muito grande. Como é que a gente vai resolver esse problema? Infelizmente, o maior abusador está dentro de casa. Às vezes está dentro de casa, então a gente tem que ter muito cuidado do nosso filho. Eu sei que você quer deixar o seu filho num lugar seguro, com alimentação de qualidade, com educação de qualidade. Nós vamos entregar a melhor educação do Brasil. E ele mente ainda, Aninha, que ele fala que dobrou o número de vagas nas creches. Durante o mandato, o que ele conseguiu de vagas foi mais do que toda a história de Manaus. Sabe o que me lembrou na hora que você falou e depois na hora que ele falou que dobrou? Isso me lembrou reunião do Tribunal de Contas do Estado, que eu acho que era uma coisa que eu vim lembrar, infelizmente, agora já nada. Porque é tanta coisa nessa cabeça, né, gente? É difícil. Uma reunião do Tribunal de Contas do Estado, uma sessão plenária, em que se manifestou em 2022, em que se manifestou, vou dizer até o nome dos conselheiros, se eu estiver mentindo, eles vão poder me desmentir, tá certo? Certo. Ari Moutinho e o ex-secretário de Educação do Estado, Luiz Fabiano, certo? A minha memória é terrível. Eu tenho que ir atrás dessa imagem, em que eles ali dizem que eles que dizem que Davi Almeida não investiu R$1 em educação básica. Na primeira infância. O que acontece? Vamos lá. Aí ele disse que dobrou, eu fiquei... olha só para ver como o prefeito mente. Ele mente, ele inventa os números num debate, e aí ele sai vomitando os números. Por exemplo, nesse debate que você mostrou aí, e eu não tinha dado para rebater na hora, depois a gente foi investigar, realmente foi botar no radar para ver se detectava. Ele falou que reformou 500 campos de futebol na nossa cidade. A gente não tem nem 200 campos direito, ele disse que reformou 500, só para a gente ter ideia como ele pega os números, sai vomitando e mentindo, parece alguém que eu conheço. Mas, quando a gente fala de creche, Aninha, para ver como a gente pega ele na mentira, o Arthur entregou a cidade com 19 creches. Sim. E outras em fase de construção. Deixou dinheiro em caixa para construir. E o mérito dele é que ele terminou 4 creches que já estavam em construção. Então a gente saiu de 19 para 23. Então como é que ele terminou 4 creches, conseguiu dobrar o número de vagas? Essa matemática, eu sou professor de matemática, essa matemática não está batendo essa informação. Então você vê que até o número de creches construídas, se você olhar a gestão do Arthur, o Arthur construiu 19. Então se você dividir em 2, dá quase 10 para cá. Inclusive o Arthur o dobro que ele fez no mandato. O ex-prefeito Arthur Neto me ligou irritadíssimo, por conta de 2 coisas. Por conta dessa questão das creches, né? Que ele disse, Aninha, eu tenho como provar de todas as creches que eu fiz, que eu deixei creches já em construção. As creches que ele entregou foi as que eu deixei em construção e que eu deixei recursos. E a outra coisa, a Manaus Med. A Manaus Med, ele disse, o Arthur ficou muito bravo, aí me ligou irritadíssimo, dizendo que o Arthur, que ele tinha pego a Manaus Med o caos. No início, o Arthur me disse totalmente o contrário, que o servidor público conseguia atendimento, que ele deixou em caixa 90 milhões. Isso aí, palavras de Arthur Neto, ele vai me ver aqui entrevistando o Alberto, e ele sabe que eu estou falando a verdade, ou senão ele pode dizer que eu menti. Tá certo? Simplesmente deixou 90 milhões e que não sabe como a Manaus Med está falida. Aninha, e o pior de estar falida é o prefeito no debate da Band. Eu questionei sobre a Manaus Med, porque os servidores me procuraram. Sim. Ele falou que a Manaus Med pegou falida e que está maravilhosa hoje. Hoje ele acha que está maravilhosa, que fez sei quantos procedimentos e tal, que a Manaus Med nunca teve tão bem. Aí eu fico pensando, e para você refletir,
Se tá bem é porque ele não vai melhorar nada. Se ele acha que a saúde tá boa, ele também acha que não vai melhorar nada na saúde. Você acha que tá boa? Liga para qualquer servidor. Sim, a gente Liga tem para qualquer publicado servidor. denúncias. Se você quer saber se a Manaus Med tá boa, não pergunta o servidor que utiliza lá na ponta. Sim. Ele pinta que a saúde em Manaus está maravilhosa, que tem cobertura de quase 100%, mas pergunta para a população se ela consegue uma consulta na unidade básica de saúde. É muito fácil fiscalizar isso, é só perguntar para quem usa o serviço todos os dias. Sim. E você sabe que não está bem. O prefeito fica pintando, maquiando, mas a população não é lesa, ninguém besta aqui não. É isso que o radar faz, né? É perguntar. O servidor municipal, meu Deus, a gente já incontáveis denúncias, inclusive de doentes com câncer que não conseguem tratamento. Não consegue tratamento. Nós já mostramos isso aqui. Mas vamos lá, próximo. Motociclista. Olha, vai ser a única vez, eu digo que qualquer um escapa de uma bala, mas não escapa do radar de Aninha. Mas vai ser uma vez que eu vou dizer, olha, o radar de Aninha passou batido, gente. Foi um negócio aprovado tão na surdina, tão na surdina. Não, até os vereadores não viram, foi em regime de urgência, passou batido. Foi Pois de maneira bem maquiavélica que eles porque, fizeram. honestamente, quando você falou no debate da Band. acho que foi nesse também, Sim, né? da Band foi. Você falou que quer acabar com os moto-Uber. Eu digo, não, peraí, deixa eu investigar isso aqui, que eu não estava sabendo disso aqui. Aí fui atrás. Eu tenho meu radar também. Tá vendo? Já foi controlador de voo, controlador de voo, radar. tenho meu radar. Menino, quando eu fui ver, o que é isso, Jesus? Só tem que ter moto nova. Cria 16 taxas. Só tem que estar no teu nome a moto. Ele Não pode andar em alguns pontos da cidade, é cheio de restrição o projeto. Gente, é cheio de coisas. Quer dizer, ele disse que ia tirar o motorista de aplicativo, o motociclista de aplicativo da escravidão. E queria outra. E ainda tem o dono, o que serão os sindicatos e o prefeito. E o pior, que eu vejo tudo isso, é que se ele errasse, admitisse, não, eu estou errado, realmente esse projeto veio do sindicato, a população discorda, quem usa, quem pratica o serviço está discordando, está aí todos os mototaxistas, motoruber em 80%, quem não é da patota do prefeito e do sindicato, o restante está todo mundo contrário ao projeto. Então se ele olhasse e se assumisse, não, eu errei, nós vamos revogar esse projeto, mas não, ele vai para o debate e diz, nós vamos tirar, mais uma vez o Moisés, né? Vamos tirar o mototaxista, o motoruber, o motorista de aplicativo da escravidão. Muito pelo contrário, ele vai colocar na escravidão. Você tem que fazer parte do sindicato, é o sindicato que vai fazer, o prefeito e o sindicato vai decidir quem vai ter ou não ter, vai ter autorização para andar de mototáxi na nossa cidade, para andar de motoruber. Olha o perigo disso. Isso é a criação de um aplicativo pela prefeitura. Gente, isso é muito grave. É algo que são milhares de pessoas que dependem disso para sobreviver. E pode acabar a profissão deles, porque o Uber vai olhar assim, olha, não tem mais gente suficiente na rua, eu vou acabar com essa opção do motoruber. Quantas pessoas vão ficar sem deslocamento? Até é utilizado para entregas, isso. É algo que veio para revolucionar e gerar emprego para nossa cidade. Pode ser o salário pouco ou muito, mas é melhor ele estar ali trabalhando de maneira honesta, levando sustento para sua casa, do que ele não ter essa opção. Então é muito cruel o que o prefeito está fazendo e ele não assume, muito pelo contrário. Então você que é mototaxista, você que é motoruber, entenda, você vai ter que beijar a mão do sindicato, o prefeito vai escolher quem vai ou não vai trabalhar, são 16 taxas, é moto nova, são locais específicos só que você vai poder andar. Isso aí, ele está acabando com o ambiente dos aplicativos. E hoje é 2 rodas, amanhã pode ser o de 4 rodas. E eu achei impressionante uma situação. Ele reduziu, através de um projeto, o tempo de vida útil dos ônibus. Sim, verdade. Né? Ele aumentou. Nem pensaram nisso. Ilimitadamente. Já as motos só podem ter 10 anos circulando. 4. 4 anos. Só motos até 4 anos que podem circular. Pode ser mototáxi ou motoruber. Imagina, 4 anos. Então só quem tem piorou, condições de ter eu achava que era 10. 4 anos. Depois eu te mando esse detalhe do projeto. Misericórdia, mano. Então, para o ônibus,
pode rodar ônibus velho, cacareco na nossa cidade, porque ele é amigo dos empresários, né? Inclusive, nós denunciamos isso. Mas o trabalhador não pode ter uma moto de 5, 6 anos lá, porque tá novo, que ele tem bem cuidado, porque ele vai lá fazer a manutenção, não pode utilizar. Vai, gente. Segurança pública. Como eu mostrei aqui, né, numa das rapidinhas que eu fiz, essa questão do Amazonino. O Amazonino dizia que não acreditava em nada do que o atual prefeito ia fazer. E ele dizia, naquela época, que ele ia revolucionar a segurança pública na cidade e a Manaus ia ser uma cidade segura. E hoje em dia o que diz é que isso é uma competência do Estado e que ele fez o que pode ser feito. E aí, o que Alberto Neto pretende fazer para realmente Manaus ser uma cidade segura? Aninha, e essa abelhinha aqui é do Amazonino? Eu lembrei dele, eu falei isso na entrevista passada com a Momandel, porque ele foi uma pessoa que o Amazonino, rapaz, né? Que o Amazonino abraçou. E porque eu trabalhei quase 7 anos, né, com o ex-governador, saudoso governador amazonino. E eu tava passando do shopping, eu olhei esse monte de abelhinha, eu lembrei dele. Comprou, eu disse, né? eu vou levar. Se eu compro ou não compro? Não, eu comprei pra que na entrevista com a Mon a gente usasse e lembrasse do Amazonino, né? Porque ele é um cara que ele aprendeu muito. É uma lenda no nosso estado, né? Aí eu deixei aqui. Tudo que nós, hospitais, complexos, tudo que a gente viu... Mas eu deixei aqui para tua entrevista, acho que não tem problema não, né? Tem não. O Amazonino é uma lenda do nosso estado e nós somos muito gratos pela toda a dedicação da vida política que ele fez na nossa cidade e nosso estado. E no debate, no último debate, ele fez um debate contra o Davi Almeida. Ele humilhou o Amazonino nesse debate, por isso que ele quase perde a eleição, porque ele saiu numa ladeira baixa, porque as pessoas começaram a ver, a máscara começou a cair naquele debate lá contra o Amazonino, que é a arrogância, a prepotência. Eu mostrei esse vídeo aqui. E o Amazonino, nesse dia, ele falou que ia tornar Manaus uma cidade segura. E aí, o Amazonino não vai fazer, eu te conheço, Davi, porque o Amazonino já conhecia o Davi lá atrás, né? A população não sabia quem era, mas o Amazonino sabia. E quando ele assume a prefeitura, sobre segurança, o que é que ele diz? Isso não é problema da prefeitura, isso é problema do governo do estado. Na saúde está maravilhosa, a nossa está perfeita, o problema é do governador, a saúde do estado. Parece que nada é problema dele e sempre tudo é problema dos outros. Até a fila, até as pessoas acordarem de madrugada para pegar um papelzinho para ter uma consulta, sabe o que foi que ele disse? Que era costume, que era cultural. Era cultural. Que era cultural acordar de madrugada. Toma vergonha na tua cara, cara. Assume as tuas responsabilidades. Você é prefeito de Manaus, se é problema do povo, é problema do prefeito. A segurança pública, o artigo, eu falei para ele, que eu tive que dar uma aula de direito para ele, artigo 144 da Constituição. É dever do Estado. E Estado, quando fala Estado, fala Estado, é União e o município. É o dever do Estado, é obrigação nossa cuidar da segurança. E responsabilidade de todos. A prefeitura tem um papel na segurança. E a segurança é algo transversal. Então, se ele não leva infraestrutura para os bairros, não leva iluminação, aquela rua sem infraestrutura, a viatura da Polícia Militar não passa. É um papel dele. A Guarda Municipal, as grandes capitais, tem Guarda Municipal moderna, ampliada, equipada, todo mundo armado. Sabe quantos guardas municipais armados nós temos? 30 e alguma coisa, né? 38. O radar detectou também essa, né? Não, é que eu guardo tudo de cabeça. 38 guardas armados. Essa é a nossa guarda municipal. Proporcionalmente é a menor guarda municipal do Brasil. Então nós precisamos avançar nisso. Porque se a gente quer uma escola segura para os nossos filhos, se a gente quer guarnecer os pontos turísticos, porque parou um transatlântico, o último parou, não desceu ninguém com medo de andar no centro da cidade. Então a gente quer uma guarda municipal para ajudar na segurança pública, para tornar o centro um lugar seguro para todos nós, os nossos pontos turísticos. Isso, nosso guarda, na nossa gestão, nós vamos fazer concurso para 1.000 guardas municipais, nós vamos convocar o cadastro de reserva da Guarda Municipal, que tem em torno de 180 guardas que estão no cadastro de reserva, nós vamos chamar. Inclusive o Davi é tão mentiroso que ele estava dizendo que ia ajudar o cadastro de reserva da Polícia Militar. Se ele não tem nem autonomia para isso, ele não chamou nem o cadastro de reserva da Guarda Municipal, mas ele quer ajudar
o da Polícia Militar tentando enganar, iludir as pessoas Só quem do pode cadastro fazer reserva isso da Polícia é o Militar. governo. O governador. Mas ele tenta iludir as pessoas, tentando com mentiras. Davi, chama o cadastro reserva, aproveita que tu ainda é o prefeito, até o final do ano. Chama o cadastro reserva da Guarda Municipal, chama o cadastro reserva da Censa. Se você não chamar, eu fico com o compromisso aqui que nós vamos chamar todos. Aqui, vai. Meio ambiente. Qual é a proposta que te atrai, por exemplo? Sim. Pelo menos um exemplo do que o AMON, né, defende. Nós vamos arborizar a cidade de Manaus, primeiro. Manaus é a segunda capital menos arborizada do Brasil. Imagina, o coração da floresta amazônica, Manaus, é a segunda capital. E a gente vive num processo de mudança climática. E a temperatura vai aumentar. Com a arborização, praças molhadas, jardins, nós vamos conseguir reduzir de 1 a 2 graus a temperatura. Foi assim que grandes cidades no mundo fizeram. E deu certo. Então a gente precisa arborizar a cidade. Inclusive, eu vou acrescentar no projeto, dar incentivo tributário. Por exemplo, quem manter a sua árvore no quintal, não derrubar a sua árvore, nós vamos reduzir o IPTU daquela pessoa. Quem colocar telhado verde, os edifícios que vamos construir com telhado verde, a gente dá redução tributária no IPTU. Nós vamos trabalhar a educação ambiental muito forte. Eu vou precisar do radar. A gente vai investir muito em educação ambiental. Dizer que todos nós moramos na mesma casa. E essa casa se chama Manaus. Então não adianta eu limpar o igarapé num dia e no outro dia a população não ter a consciência e estar sujando. Isso influencia todos nós. Todos nós moramos nessa mesma casa. E a educação ambiental funciona muito. Eu dou um exemplo da educação do trânsito. Um projeto lá do Amazonino Mendes, que era o programa Tô na Faixa. Que era até o Walter Cruz, era o secretário. E as pessoas não respeitavam a faixa. Quando foi investido em educação, inclusive eles ganharam até prêmios com isso, o programa Tô na Faixa, as pessoas começaram a respeitar, parar na faixa de pedestre, respeitar o pedestre lá na faixa. Como é um exemplo prático como a educação funciona. E a gente vai levar essa educação tanto para as escolas como para a TV, grandes propagandas publicitárias, para conscientizar a população que nós vivemos nessa mesma casa que se chama Manaus e é responsabilidade de todos. O lixo, a gente precisa resolver o problema do lixo. Hoje nós temos um lixão a céu aberto. Quem mais polui os rios hoje, nossos rios, em Manaus, é o prefeito Davi Almeida, que não conseguiu resolver o problema do lixão e já está contaminando o lençol freático e os igarapés que estão desembocando nos nossos rios. É muito grave isso. Ele prometeu resolver, não conseguiu. Teve 4 anos para resolver e não fez. Não fez em 4 anos, não vai fazer agora. Agora é esperança, agora é 22. Agora a gente termina a gente faz a última pergunta, depois a gente entra nas rapidinhas, que você já sabe como é que é os critérios, você vai ter que responder rapidinho, mas antes nós vamos falar sobre uma das coisas que mais se falou nas aulas de organograma cruzetorial, que inclusive foi a utilização do dinheiro do Fundeb. Teve cruzeta, não foi o dinheiro do Fundeb? Foi 25 milhões pago para Léo Rentiacá, que é do mesmo dono da Rio Negro Moto, que por sua vez, a Cruzeta, tô seguindo a Cruzeta, que é Siga lá Babita e ache lá Cruzeta. Pois é, desculpa, eu não consigo mais nem falar outra coisa, porque eu já decorei. E aí, a Rio Negro Motos pagou a noiva. E esse dinheiro foi utilizado. Haverá mudança, a valorização realmente do professor, porque as pessoas não entendem. Mas Anne, o que tem? Não pode usar o dinheiro do Fundeb? Não pode. É dinheiro da chamada destinação exclusiva. Já diz o nome, Fundeb é Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Ufa, é grandão. É isso. Pois é, e vai ter mudança nessa questão de parar de usar o dinheiro do Fundeb? Você viu no meu currículo que eu comecei minha carreira como professor. Eu dei aula para, além de cursinhos, né, que eu dava aula de matemática, mas também dei aula para o Fundamental 1. Na minha época era a 5ª série, né, eu sou mais antigo, né? Hoje é o 6º ano. Sim. E não é fácil. Você tem que estar preparado, você tem um abalo psicológico, você tem que ter o dom mesmo para isso. E o professor precisa ser valorizado. E uma das nossas propostas, que ouvindo a categoria, inclusive a gente tem uma reunião hoje com eles, que nós vamos igualar o salário da SEDUC com o da CEMED,
que hoje a SEDUC ainda ganha melhor do que a CEMED. Nós é? vamos fazer Sabia, não. a equiparação do salário da SEDUC com a CEMED. O recurso do Fundeb fica o nosso compromisso, que acabou essa história de cruzetagem. O dinheiro do Fundeb vai para os professores, vai para a educação, que é para isso que ele foi feito. E nós votamos lá, eu votei a reestruturação do Fundeb, nós votamos lá o aumento do piso salarial dos professores. E a gente tem um prefeito que não gosta de professor, né? Apesar da irmã dele ser professora, ser da secretaria, ele não gosta, ele trata mal, ele humilha as pessoas, humilha os professores. É um verdadeiro show de horror essa gestão. Mas está com os dias contados. Professor, entra na nossa campanha, não aceita essa pressão que está acontecendo, não aceita essas fake news. Na nossa gestão você vai ser valorizado. Nós vamos te valorizar e você vai participar da gestão. Não vai ter vereador indicando o gestor de escola, porque isso causa um prejuízo muito grande na gestão educacional. Sim. Porque muitas vezes o indicado do vereador, ele não tem essa capacidade de liderança, essa capacidade de gestão. E o professor sente lá na ponta. Então o professor vai participar do processo seletivo para escolher os nossos gestores, escolha do material didático, os professores vão participar. Nada de... Isso é um problema que é sempre denunciado aqui por Nada radar. de cruzeta, porque isso influencia. 53% das crianças hoje na nossa cidade estão chegando ao terceiro ano sem saber ler, sem saber escrever. E um dos culpados, temos quase certeza que o material está equivocado. E o professor não conhece o material que foi escolhido pela CEMED. E também porque as diretoras, pelo que se nota das denúncias que são feitas ao radar, e inclusive com lives que a gente faz com manifestação na porta da escola, é a questão do diretor só se preocupar em fazer política e não em fazer educação. Isso causa um prejuízo muito grande. Então, professor, acabou essa politicagem, nós vamos fazer uma gestão técnica e a gente vai precisar da sua ajuda. Você vai participar da nossa gestão, mas fica já o compromisso de igualar os salários. Vamos organizar a Manaus Med, que os professores todos, por favor, salva a Manaus Med, que o Davi destruiu a Manaus Med. A gente precisa investigar. Nós vamos investigar. Na transição, nós vamos fazer auditoria em todos os contratos. Davi, te cuida. Nós vamos auditar todos os contratos da prefeitura e possivelmente, pelo que a gente viu, Davi vai sair da cadeira de prefeito para a cadeia. Tem uma coisa que eu não entendo, sabe? Agora a gente falando nisso, eu já sei que a gente está se alongando muito nessa entrevista, mas tem uma coisa que eu preciso citar. Eu tenho vários amigos, eu trabalhei, afinal de contas, entre idas e vindas, 14 anos na Câmara Municipal de Manaus, e eu tenho várias amigas lá que pagam o maior teto de Manaus Med e que já conversaram muito comigo sobre mais de 30 mil servidores públicos que pagam. E para onde vai esse dinheiro a gente não consegue saber. 39 mil. Que pagam a Manaus Med, era para ser um e a prefeitura não nos responde. Bastante eficiente, porque o mais difícil do tipo um plano de saúde é você ter a captação dos usuários. Sim. Né? E quando você já tem um número de usuário bem robusto, não era para ter dificuldade financeira, era para você estar conseguindo fazer os melhores contratos. E era pelo menos para saber para onde vai esse dinheiro, né? Porque... Manaus, não sei se você sabe, Aninha, com certeza você já viu aqui. Gente, Manaus... vocês me desculpem, mas eu estou assim, a gripe está tentando me pegar com essa... Você está lutando. Manaus é a 6ª capital menos transparente do Brasil. Quando não tem transparência, o radar vai detectar mais ainda. Onde não tem transparência, tem corrupção. Sim. Manaus é a 6ª capital menos transparente do Brasil. Você tem dificuldade de acessar os números. Eu tenho certeza, para você conseguir, foi uma investigação. Os números, você não foi lá no site da prefeitura e encontrou toda a cruzetagem. Não, foi uma investigação A gente profunda. tem que ir pela velha máxima da profissão de jornalista, que é ter fonte. Porque tem contrato que não está lá. Vários. Você não encontra projeto básico de obra, de serviço, nada. Você não encontra nada. Tem coisas que não estão publicadas mesmo. Eu acho isso terrível. Terrível. Entendeu? Não, para ter ideia, tinha gente que trabalhava lá, estava me ajudando a coletar os números da prefeitura. Ele não tinha senha, ele trabalha lá, não tinha senha para poder acessar os dados. É um negócio horroroso, porque tem muita coisa que se escolhe lá, que tem as informações. Então tem muita coisa, a gente vai abrir essa caixa preta da prefeitura. E Aninha, prepare as aulas aí. Pelo amor de Deus. Tá, vamos na rapidinha, aí tu já sabe qual é a situação. Rápido, ou uma frase, ou uma palavra, do jeito que você quiser. Bom. Tá, vai. Bolsonaro é o líder da direita.
Renato Júnior. O cruzeteiro. Maria do Carmo. Não, aí Não, tu agora. quer Agora capar, Davi né? Almeida, desculpa, gente. Ei, Maria do Carmo, me desculpa, tá? Primeiro, Davi Almeida. Líder da quadrilha. Maria do Carmo. Professora, gestora de excelência e vai me ajudar muito na gestão em Manaus. Estava conversando com ela, porque nós vamos trazer essa expertise dela da gestão privada para a gestão pública, porque a gestão pública precisa ser mais eficiente. Então a gente vai colocar indicadores, metas para cada secretário e ela vai fazer parte, usar essa experiência dela para fiscalizar todas as nossas secretarias. Tá lutando muito, né? Olha, estão sendo muito covardes. Essa eleição, ele E está ela querendo tá trazer, sendo alvo. Que trazendo, Deus. ele está trazendo essa eleição para a lama, mexendo com a nossa família, com a família da professora, com a minha família. E nós não temos escândalos de corrupção. Eles estão mexendo na vida pessoal, Sim. coisas que não tem nada de criminal. E mesmo assim eles inventam. Ontem que vieram me inventaram mostrar um ataque pessoal horroroso. Me inventaram que eu tinha um viado em Parintins, que depois inventaram que eu tinha corrupção de menores. É um negócio horroroso, é uma sujeira. Fazem panfleto que eu bati na minha mulher. Assim, Davi, tu pode até escapar da justiça dos homens, mas da justiça de Deus tu não vai escapar. Vai. Amon Mandel. Amon, deputado federal, grande deputado federal, e Amon Mandel é 22. Fake news. Fake news é a grande estratégia do outro candidato, do prefeito de Manaus. Como ele está na lama e não consegue explicar a cruzetagem, as corrupções na sua prefeitura, ele começa a lançar fake news sobre o capitão, sobre a Maria do Carmo, para poder ocupar a gente e dizer que está todo mundo na mesma lama. E a gente não está na lama dele, mas ele tenta jogar a gente para a lama dele com mentiras, com fake news. Mas nós não estamos, nós somos, a corrupção está ali, o mal está ali, está na gestão, está na quadrilha que está na prefeitura, e aqui é o lado do bem, é o lado da esperança de um Manaus melhor. Vai. Obras de Davi, viaduto Saci. Esse viaduto de Saci, não sou eu não, é a população que está chamando, população que está chamando. Você tem um prefeito da cidade, além das corrupções, não consegue fazer um viaduto, e aí eu fui confrontar no debate. Sabe o que ele disse? Você está equivocado. A obra está totalmente correta, porque nós vamos fazer outros sacis, e aí com um bocado de saci, a gente vai fazer uma centopeia, e vai dar tudo certo. Não vai. Aqui a obra está equivocada, podia ter usado o canteiro central, tinha que alargar a via, porque você, quando afunila aqui, sim, você cria um engarrafamento gigantesco. Então você cria um transtorno para fazer uma obra dessa, que está um transtorno na Zona Leste, né, que liga a Itazimirim com a Camapuã. E você, quando termina a obra não resolve o teu problema, isso causa uma revolta. Você tem um prefeito que não consegue fazer um viaduto, e o outro que ele vai inaugurar, eu vou logo adiantar, também não vai resolver, vai causar transtorno. Porque se ele não alargar, ele cria um funil. Então ele fica fazendo está criando funis na nossa cidade. Não está resolvendo o problema da mobilidade e da fluidez do trânsito. Ele precisa primeiro alargar as ruas para que as ruas recebam mais carros. Ele não consegue fazer isso, mas como ele tem alguma cruzeta aqui que a gente vai descobrir depois, tem outra cruzeta que está fazendo outro viaduto que a gente vai descobrir depois, porque só tem essa explicação. Para você fazer um viaduto que não vai resolver o problema da cidade, que não vai melhorar o trânsito, é porque a Aninha pode seguir. Segue a Lababita. Siga a Lababita e vai ter cruzeta. Último, vai. Não, isso. Ele diz, a principal forma que ele acha de te atacar é dizer que tu não fizeste nada na pandemia. Primeiro, ele mente, né? Ele falou que você teve 400 milhões. Mas eu não tive 400 milhões de emendas. Né? Eu acho que somar os 6 anos dá uns 260 milhões. Todas as minhas emendas foram para o povo do Amazonas. Até, por exemplo, a gente mandou emenda para Brasília, mas é o Hospital Sara Kubitschek, que recebem pessoas de Manaus, do Amazonas, para fazerem reabilitação. Outro aqui te mandou para São Paulo, para o Hospital do Amor, Hospital do Câncer, R$200 mil, para que a gente possa, porque como a gente recebe muitos pedidos das pessoas querendo se tratar, porque a saúde do nosso estado e da nossa cidade é um caos, então a gente abre as portas com essas pequenas emendas, mas que não influenciam na grande maioria. Então dos 260 milhões, sim, acho que deve ter nem 1 milhão que foi para esses hospitais para abrir porta para a amazonense.
E o outro que eu mandei era de fora, mas que eles trabalharam aqui, era uma ONG. E fizeram um grande trabalho em Taquatiara e Manacapuru de entrega de óculos, de saúde visual para o nosso povo. Salvamos até vidas com essas emendas. Então, todas as minhas emendas, todo o nosso trabalho foi para o povo do Amazonas e foi para Manaus, porque quando a gente investe do Hospital 28 de Agosto, ele atende que público? Público de Manaus. O que a gente não investe muito é na gestão do Davi Almeida por causa dessas corrupções, porque não tem projeto, não tem articulação política, não foi lá mostrar. O único projeto que ele me pediu, eu mandei. Falou, a gente queria reformar a feira, mandei quase 1 milhão para ele reformar a feira que o pai dele trabalhou lá no Morro da Liberdade. Então você que é morador do Morro da Liberdade, aquela feira reformada é emenda do capitão Alberto Neto. Então todas que ele me pediu, a única que ele me pediu, eu mandei. Agora não tem projeto de nada, não tem articulação política. Ele acusa que eu não ajudei na pandemia. Eu nem gosto de falar isso, porque foi um momento muito triste do nosso povo. Fazer politicagem com isso é não ter caráter. Mas como ele me acusou, aí algumas pessoas que trabalharam comigo, a gente lançou algumas fotos, alguns vídeos, como a gente foi atuante durante a pandemia, que a gente não quis saber de política, a gente estava ali disposto a salvar vidas. Não era, era uma obrigação minha. Eu fui eleito para servir o povo. E no momento mais difícil, o líder, o guerreiro, não abandona a sua tropa. Ele está lá na frente, mesmo com o risco de perder a vida, de morrer, como vários policiais, vários enfermeiros, vários médicos perderam as suas vidas. E aqui a gente agradece e nós vamos valorizar todo o profissional da saúde, porque vocês foram os heróis, os verdadeiros heróis nessa pandemia. O soldado na pandemia estava vestindo branco. Verdade. E por último, o Cruzetorial de Aninha. Adoro. Fica nisso. Adoro. Então tá. Não, desculpe. É porque eu pensei que tu ia explicar a Cruzeta. Não, é falar rápido. Gente, tu disseste que assistisse todas as aulas? Todas, eu sei todas as aulas. Não tem, aqui nós não estamos falando mal da Isabelle, da mãe dela, nada que é pessoal, né? Até tentaram manchar a imagem da moça com PDF e no momento a gente está falando dessas coisas pessoais, nada. Nós estamos falando desses recursos que são oriundos de impostos que você paga. Não existe dinheiro do prefeito. Todo o dinheiro ele é retirado de impostos. Sim. São os impostos, as taxas que você paga, que é para se transformar em mais creches para a nossa cidade, em uma saúde melhor, em uma cidade mais segura, com mais infraestrutura. É para isso que servem os impostos, é para isso que está o prefeito, para gerenciar esse recurso. Sim. Aí quando você pega o recurso e começa a fazer essas cruzetas, o empresário aqui, nenhum empresário desse aqui faz filantropia, não. Sim. Eles estão lá, todo o dinheiro que é repassado para a cruzeta é porque ele retirou de você. Ele retirou que essa obra aqui, ou algum serviço aqui, era para ser mais barato. Sim. E não foi porque tinha uma cruzeta envolvida nisso. É simples assim. É preto no branco. Tiraram o dinheiro do povo. E ele, na cara dura, explicando, disse que não tem problema nenhum fazer cruzeta, que ele acha que isso é normal. Gente, de cara, ele fere o princípio constitucional, artigo 37. O princípio da moralidade. De cara, isso é imoral. Sim. E isso precisa ser combatido. Era já para estar sofrendo um processo de impeachment, o que ele fez. Sim. E tem mais coisas, gente. Tem mais denúncias de cruzetagem, de corrupção em cada contrato. Parece que onde ele coloca a mão, sim, tem corrupção. É uma coisa e a gente precisa tirar esse corrupto que está aí, senão Manaus não vai avançar. E aqui terminamos, né, gente? Foi um bate-papo bacana, não só perguntas e respostas. A gente agradece a vinda do capitão Alberto Neto aqui no Radar, mais uma vez. Veio no primeiro turno, veio na pré-candidatura, veio no primeiro turno e agora veio no segundo turno. E o convite continua aberto, né? Com todas aquelas promessas que eu fiz num vídeo anterior, dizendo que só não dá para eu prometer não falar sobre corrupção e sobre organograma cruzetorial. O resto eu prometo tapete vermelho, aguinha, açúcar, café
E até vou forçar a barra e não vou chamar, apesar de ter um D no final do nome, o que leva ao inglês, David, eu vou chamar Davi, para lembrar o rei bíblico, assim, bem, daquele jeito bem que ele majestoso, né? Do jeito que ele gosta, né? Continua o convite aberto e que eu espero que venha, porque é a chance que o prefeito Davi Almeida, que tanto trata mal minhas equipes, que tanto faz, a gente chega quase a agressão, já chegou a agressão, né? Que o Adriano já levou cotovelada, empurrão. Então, ontem, o ouvidor do município agrediu mais um, JP. Mas então, se o ouvidor não consegue ouvir, imagina como é que tá essa prefeitura, né? Então, assim, seria o grande espaço para o prefeito dizer que eu estou errada, que todo o material investigativo que eu fiz está errado, que eu não sei fazer jornalismo investigativo. Isso seria o grande contraponto. Era trazer provas e vir aqui na Miradiane, né? Mas até agora nada. Mas agora deixamos as considerações finais para capitão Alberto Neto. Pode falar ali para além da verdade, como eu chamo. Se você quer acabar com todo esse esquema, todo esse sistema corrupto que está aí, só tem um jeito, é tirar esse prefeito da cadeira. E a gente quer te convidar para fazer parte dessa missão de salvar a nossa cidade. Algo acima de ideologia. Como eu falei na entrevista aqui, ninguém vai perguntar para você qual é a sua religião, ninguém vai perguntar para você se você votou no Bolsonaro, se você votou no Lula. Você vai ter a melhor saúde de Manaus. Manaus vai ter a melhor saúde do Brasil na nossa gestão. Nós vamos ter vagas para as creches, para os nossos filhos. Nós vamos fazer parceria público-privada e vamos dobrar no primeiro ano. Eu sei que você está um pouco desacreditado com a política, mas a gente não pode se ficar anestesiado. O que foi feito foi muito grave e causou um dano gigantesco na nossa cidade. As pessoas estão acordando de madrugada para ter acesso a uma consulta. E o prefeito acha que é normal, acha que é cultural. As pessoas estão sendo roubadas dentro do ônibus, estão colocando uma arma na cabeça de um cidadão de bem. Só ano passado foram 1.300 assaltos. O atual prefeito acha que a culpa não é dele, que a culpa é do governo. E com isso, ele não vai mudar nada. Vai continuar levando a nossa cidade para o buraco. O 22 é a esperança. Se você quer acabar com esse esquema de cruzetagem, esse esquema de corrupção, não tem outra maneira. É você vir com a gente, salvar Manaus, votar 22. Muito obrigado, Aninha. De nada, gente. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima.